Hello, people! Crianças, bem-vindo à nossa aula. Você que é nosso aluno do Colégio Caixinha do Saber, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos na terceira unidade, estamos quase finalizando o nosso livro. E as férias estão bem aí, mas para isso ainda temos que estudar. E você que não é aluno de nossa escola, também seja muito bem-vindo. E sou a professora Neia Maia. Hoje, aula de inglês para as turmas do sexto ano AB, D e E. Sejam todos bem-vindos. Então, peguem o sistema de vocês, porque a nossa aula vai ser baseada nele. Unidade 3, tá? Página 191. Peguem, então, o seu sistema, seu lápis, sua borracha. E você vai precisar ir respondendo as atividades e também fazendo algumas pequenas anotações, certo? Já? Material arrumado? Então, vamos lá. Então, na página 191, você tem lá o Unit 3, o Classroom. Nessa unidade, nós vamos falar sobre o que nós levamos na nossa mochila e a quem essas coisas pertencem. Tá? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre materiais escolares, ou nomes de outros objetos, dar uma enriquecida no vocabulário. Vamos falar um pouco sobre pronomes possessivos e também sobre preposição. Vamos voltar um pouquinho na preposição, que nós já estudamos, a gente volta um pouquinho e nós vamos falar um pouquinho sobre elas, certo? Então, aqui você tem no seu livro, vamos dar uma olhadinha aqui, um box com o nome de alguns objetos, que isso você pode estar levando na sua mochila ou não, né? Então, aqui tem uma backpack, com vários objetos dentro, e ele diz o seguinte aí, acompanhe aí, tá? Take your teacher and your classmate. What objects were there in this backpack? Do you have similar things here? Então, que objetos vocês carregam na sua mochila? Vocês carregam objetos similares a esses que aparecem aí? Então, os objetos que nós temos aqui, nós iremos relacionar Make the picture to the word from the box. Então, nós vamos escrever o nome relacionado às imagens com as palavras que estão no box, tá? Então, acompanha aí, vamos na primeira linha, tá? Das palavras, depois nós vamos ler a segunda. Então, vamos lá. A dictionary, earphones, gum, candies, a hairbrush, earphones, a bar chocolate, a wallet, a toothbrush, a cap, a sugar e o water bottle, ok? Então, vamos lá identificar o que seria cada objeto desse. A dictionary seria o dicionário, né? Então, vem aqui, você vai estar escrevendo o nome aí, dicionário. Um dicionário, lembra aqui do que nós estudamos? No A, que seria um artigo, significa um, e eu escrevo ele sem o N, né? A, antes de palavras que iniciam com consoante, tá? Earphones, no caso, earphones, fones de ouvido. Gum, cola, tá? Gum, cola. Candies, aquilo que nós gostamos muito, doces. A hairbrush, as meninas adoram, né? Levar uma na mochila, né? Então, escova de cabelo, tá? Headphones, fone aqui, fone que passa pela cabeça, por cima da cabeça de vocês, headphones. A bar of chocolate, né? Na hora do intervalo é sempre legal, uma barrinha de chocolate. A wall, sua carteira. A toothbrush, escova de dente. A cap. E quem nunca levou esse, né, na bolsa? Sempre precisa, às vezes até o professor precisa, porque ele necessita
está utilizando também na sala de aula. Aliás, tudo mudou, né? E charger, carregador. E charger, carregador, né? E a water bottle, que é muito importante, cada um tá com a sua garrafinha de água. A water bottle. A water bottle, certo? Então, aí você vai estar escrevendo, acabou de escrever, né? Mostrei cada um, falei da tradução. É legal, eu sempre oriento vocês, as crianças que não têm o domínio, escrever a tradução também. Fica às vezes até mais fácil de você estar identificando, certo? Então, vamos ver quem acertou, certo? Aí você tem, dá uma pausa, vai copiando as respostas no seu livro. Vamos verificar aí devagarinho quem acertou a atividade. Vamos dar sequência. Agora nós vamos para a página seguinte, 192. O texto, tá, crianças? Enquanto isso, vocês vão analisando aí, enquanto eu consigo pegar o texto aqui na minha unidade, certo? Então, vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, who's this? E nós temos aqui o ícone do áudio, que eu sempre falo para vocês, e vamos ver sobre o que Carlos e Amanda estão falando, tá? Escutem aí. Quando você identificar o nome desse relacionado a esses objetos que aparecer no texto, que eu irei falar, que eu irei ler, você vai marcar com um X, certo? Então, vamos lá. Hey, Carlos, where are my earphones? I don't know. I need them to this listening. Take one to the sofa. Nothing. Ear look. They are Cat's earphones. Oh no, maybe Cat has my earphones. Oops. And I need my dictionary. I have to study for my English test. Where is it? Here. Whose is this? Oh no, it's Flavio's dictionary. It is not a good deal. Então, relacionada ao texto, nós falamos dois objetos que aparecem aqui nessa imagem. Dois objetos foram citados. Será que foi escova de dente? Uma garrafa de água? Um estojo, pencil case? O que será que nós citamos aqui? Opa, acabei riscando aí. O que será que nós citamos aqui? Vamos ver o que foi citado, certo? Então, parabéns para quem conseguiu identificar os dois objetos, earphones e dictionary, certo? Agora nós temos aqui, nós vamos iniciar falando sobre os pronomes possessivos, tá? Mas aqui ele diz o seguinte, de quem são esses objetos? No caso, fone de ouvido, quando eu li o texto, de quem era o fone de ouvido e de quem era o dicionário. E completar as frases com it is e their. Vamos lá ver. Aqui eu tenho Kate's earphones e aqui eu tenho Flávio's dictionary. Eu tenho aqui earphones, está no singular ou no plural? E dictionary está no singular ou no plural? E aí? Dictionary, singular ou plural? Singular. Earphones, plural, né? Já tem aqui o Szinho aqui no final dizendo que está no plural. Então, eu vou estar utilizando it is nesse, que é do singular, it is singular, e there are plural, certo? Então, é assim que vai ficar. Ok?
Dando sequência. Aqui eu tenho what's that verb? The possessive case indicates a possession between the object and the person. It mirrors the objective law of the person. Então, o caso possessivo, eu vou estar utilizando ele quando eu estiver me referindo a uma posse entre, lembra da preposição que nós estudamos? Entre um objeto e uma pessoa, entre objeto e pessoa. De quem é o objeto, a quem pertence esse objeto. Então, eu vou estar utilizando o caso possessivo quando estiver relacionando a posse entre o objeto e a pessoa, tá? Então, nós temos aqui o possessivo no singular e o possessivo no plural. Tá? Vamos ver como vai ficar isso aqui. No singular, eu tenho Megs e Wallet. No plural, no singular também Marina e school bags. Aqui eu tenho Leandro e headphones. Olha aqui, ó, fones no plural, tá? Plural, substantivo no plural. E Beth e candies, doces, está também no plural, tá? Então, se aqui eu tenho singular, eu vou estar utilizando it is, que foi o que nós vimos no slide anterior. Então, aqui eu utilizo it is. E aqui, que está no plural, eu vou estar usando they are, tá? Então, eu vou estar utilizando os dois, tanto no singular quanto no plural, na contract form, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. It is, it is. Aqui eu tenho o sujeito, né? It, que está se referindo a esse objeto, tá? E aqui eu tenho o verbo be, que ele está já presente na contract form. Só que como eu estou falando de caso possessivo, bem aqui eu tenho que acrescentar ainda mais alguma coisa. Agora que eu vou colocar o possessivo. Como eu acrescento o possessivo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou colocar aqui um apóstrofo e aqui a letra S. Ficou bonitinho não, mas tá aí. Aqui no Marinas, que é o nome, eu coloco o apóstrofo e aqui eu coloco a letra S. Ah, esse melhorou. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, porque o caso possessivo é aquele que tem a posse. É aquele que vai se referir à posse. Então, eu vou colocar o possessivo aqui. Quem pertence a essa carteira? A Meg. Quem pertence a essa bolsa escolar? A Marina. E aqui é o Leandro. De quem é os fones de ouvido? Do Leandro. De quem é os doces? Da Beth. Então, aqui eu faço a mesma coisa também. Vou colocar o apóstrofo e vou acrescentar o S aqui. Vou colocar o apóstrofo e vou acrescentar o S aqui, certo? Aí eu tenho, deixa eu acrescentar aqui. Já coloquei aqui para vocês a resposta dessa atividade, para nós observarmos logo aqui com a explicação, tá? Não make sentence, use the word give for the... Você ia ter que fazer as frases usando as palavras. Então, eu tenho aqui she, pronome pessoal, ela, Amanda, teacher. Então, ficou assim, ó, she is Amanda's teacher. Então, eu coloquei bem aqui, ó, olha, aqui eu não tenho a presença do verbo be, aqui, ó. Mas aqui ele já está, ó, she is, tá? E olha como ele tem o apóstrofo e o S, porque aqui já está na contract form. Amandas, que no caso é quem é a Amanda. No caso, a professora seria quem é a Amanda. Então, aqui eu acrescentei o caso possessivo, tá? Professora de Amanda. Então, eu tenho bem aqui o apóstrofo e o S. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui. We, esse bem aqui é um pronome do singular. Então, por isso que é is.
Lembra? Vocês lembram? Nós já estudamos isso na primeira unidade. E aqui, primeira unidade não, primeiro bimestre, né? E aqui nós temos we, que é um pronome do plural, e o verbo be dele é are. Então, eu acrescento aqui, ó, na contract form, tá? Que eu coloco apóstrofo, some o azinho, lembra daquela regrinha? E aqui no Alan's, que é o nome da pessoa, eu vou estar colocando o apóstrofo, que é o apóstrofo, e o S, que significa aqui o caso de posse, certo? E no caso ele fica aqui no plural também, porque eu já tenho aqui a palavra estudante no plural, students no plural. Aqui é a mesma coisa, ó, it. Como está se referindo ao objeto, aqui o we e o she se referiam à pessoa, né? No caso, a profissão dela, a ocupação dele. E aqui está se referindo a esse objeto, a quem pertence esse tablet. A Mary. Então, aqui, Mary's, o apóstrofo entrou aqui e o verbo be aqui. The John Chocolate Bar, barra de chocolate, é do John, as barras de chocolate é dele. Então, ficou aqui, The John Chocolate. Voltou bem aqui no final, vou acrescentar aqui, tá? Você já corrige lá no seu também, bar. Ficou faltando as barras de chocolate. E aqui eu tenho It is Deborah Computer. Então, eu coloco bem aqui o apóstrofo. E aqui, coloco o verbo be, porque esse it está se referindo ao computador, certo? Então, nós temos aqui, olha, coloquei aqui para vocês, para facilitar melhor um pouquinho. O caso possessivo, the possessive case, é uma forma de indicar a relação de posse. A relação de posse entre uma palavra e a outra. Geralmente ela é usada para animais e pessoas, mas também para coisas, que no caso aqui nós utilizamos para coisas e para pessoas, tá? E ao invés de usar a preposição of, por meio do of, nós vamos utilizar o apóstrofo seguido de S para representar o caso possessivo, que é isso que nós temos aqui, ó. The two of the dogs. Então, isso aqui saiu da minha frase quando eu venho colocar no caso possessivo, ó, o rabo é do cachorro. Aí eu coloquei aqui, ó, the dog's tail, tá? Então, eu coloquei aqui o apóstrofo bem aqui, porque já que este rabo é dele, então coloquei bem aqui o meu apóstrofo, certo? Dando continuidade. Aqui nós temos uma pergunta, where is my water bottle? Onde está minha garrafa de água? E aqui nós temos um nome de alguns objetos, tá? E aqui estão as imagens relacionadas a esses objetos. Aqui é para poder aumentar um pouquinho mais o nosso vocabulário, certo? Então, nós temos aqui cupboard, shelves, desk, table, chai, box. E você vai estar colocando essas letras relacionadas a cada imagem dessa, tá? Então, é para ter ficado assim a sua atividade. Agora, vamos lá para uma pequena diferença aqui. Você tem aqui a presença de uma desk, bem aqui a presença de uma desk. Professora, aqui ficou faltando a letra D, não tem a presença da letra D, porque quando se relaciona a mesa, está se referindo a mesas de estudo, mesa de escola, escrivaninha,
mesas de estudo, de escritório, nós não utilizamos a expressão table, tá? Nós vamos utilizar desk. Table é aquela mesa lá da sua casa que você utiliza para servir o almoço, jantar, é essa mesa, certo? No próximo, aqui, já até coloquei aqui para vocês. Nós temos a leitura de um áudio, tá? E é com que você vai estar completando aqui. Vamos ver o que elas falam aí. Let's do your homework, Amanda. Ok. Where's my tablet? It is Wonder. Por isso que eu já coloquei, porque eu quero... É isso aqui, ó. Wonder. Wonder the sofa. Let me see. No, it isn't. Is it on the table? No. Is it in the drawer? Yes, now where is my pencil case? I have no idea. You have to be my careful car. Oh, it is behind the sofa. Your impossible car. Essas 3 palavrinhas que nós destacamos aí. Nós já estudamos falando sobre as preposições, lembram? Opposite, next to, behind, in front of. E agora nós vamos conhecer mais algumas. Aqui no caso, wonder, on, in, behind. Tá? Essa aqui nós já até estudamos sobre ela também, tá bom? Então, nós temos aqui a presença de algumas preposições. Agora, vamos entender o que é cada uma delas. Preposição de lugar, que indica o lugar onde eu encontro esse objeto, certo? Então, eu tenho aqui. Now it your wounds like the words in the complete the sentence. The tablet is the table. Eu tenho aqui o tablet e ele está onde? Em cima da mesa. Tá? Então, o tablet está em cima da mesa. Quando eu vou estar me referindo a em cima, no caso, o seu caderno, agora é para estar onde? O lugar que era para você estar estudando. Sentadinho, uma cadeira próximo de uma mesa, então o seu livro era para estar em cima da mesa. Então, aqui eu vou estar usando qual preposição? Qual seria a preposição que eu iria usar aqui? Se eu estou me referindo a em cima. Agora, vamos olhar aqui. Onde essas crianças estão? Elas estão atrás aqui do sofá. Ó. The children are the sofa. Então, elas estão atrás. Ah, essa aqui eu já sei, professora, nós estudamos. Eu lembro como é que eu falo ela, sei como é que escrevo também. Vai anotando aí. Aí aqui, the dog is the table. Onde ele está? Embaixo da mesa. Embaixo. Embaixo. Qual seria a preposição aqui para embaixo? E aqui, meu material escolar é the school material is the drawing. Meu material está dentro da... Meu material de desenhos, está tudo dentro da gaveta, tá? Meu material está dentro da gaveta. Então, eu tenho aqui. Vamos lá. Voltar aqui um pouquinho. Vamos ver o que vocês escreveram aí. Só relembrar. Lá nós falamos na leitura do texto under, que significa embaixo, on, em cima, in, dentro, e behind, atrás. Então, temos aqui, ó, on, em cima, é bom até você anotar aí do lado, ó, em cima, behind, atrás, in, dentro, ó, o material onde está, ó, dentro da gaveta, ó, in, e aqui, onde o cachorro está, embaixo da mesa, embaixo da mesa, tá? Então, embaixo, dentro, atrás, em cima, certo? Agora,
Essa atividade avaliativa, vou explicar como você tem que fazer e você vai responder e me enviar por imagem, certo? Então, vamos lá. Aqui você vai estar completando as frases, sentença, ó, complete as sentenças, complete as frases. Então, eu já tenho aqui a frase que você vai completar usando hide, in, on, ou. Isso aqui é ou, isso aqui não é nenhuma preposição, tá? Isso aqui é ou. Wonder. Então, o que você vai usar? Vou até sublinhar aqui, ó. Behind, in, on e wonder. São esses que você vai estar utilizando para completar essas frases. Aí, o que significa esse? Atrás, e esse dentro, esse em cima e esse embaixo. Observe as imagens que você vai completar direitinho aí cada um deles, certo? Agora vamos para outra. Aqui ele diz, leia as palavras e desenhe os objetos. Então, você vai ler o que ele está falando aqui e você vai desenhar todos os objetos que ele está pedindo. Não esqueça de colorir, que dá uma vida para o seu desenho, tá? Aqui o outro. Make sentence é faça as frases com o caso possessivo, com o caso de posse. Use as sugestões que eu tenho aqui, ó. They, né? Pronome, Carla e o livro. Aqui está relacionado pessoa e objeto. Aonde é que eu vou colocar o caso possessivo? É no objeto? Não, porque aqui ele quer saber de quem é. Então, quem é a dona deste objeto, deste livro. Então, o caso possessivo não é aqui, o caso possessivo é na Carla. Como é que eu coloco o caso possessivo? Lembra o apóstrofo e o S. Aqui eu tenho que colocar alguma coisa aqui nesse pronome, professora? Tenho, você tem que colocar o verbo. Você tem que colocar o verbo. Então, vai ficar they. Você pode colocar na forma regular e você pode colocar também na contract form, tá? Então, they, o apóstrofo, R-U-E, their, cars, aí o apóstrofo e o S também, books no final. Assim você vai fazer com todas as outras, tá? Número 3. Olhe ao seu redor, no seu quarto, e faça frases falando sobre coisas, sobre suas coisas. No caso, você vai dar posição às suas coisas. No caso, você está estudando no seu quarto, lá na sua cama, usando o seu celular, e o seu celular está onde? Em cima da sua cama. Então, você vai fazer a frase falando do seu celular, do seu objeto, onde ele se encontra. E, no caso, professor, eu tenho que fazer com o caso possessivo? Não, você não vai fazer usando o caso possessivo, você vai escrever os objetos que estão lá no seu quarto, colocando as preposições. No caso, onde estão os seus lápis? Dentro do seu estojo. Onde estão seu computador? Em cima da mesa. Então, você vai estar formando as frases, falando sobre os seus objetos, certo? Utilizando as preposições. Vai ficar mais fácil do que você estar fazendo frases colocando ainda o caso possessivo junto, certo? Aqui, bem rápido. Finalizamos a unidade. Alguns objetos, tá? Everyday object. Nós temos os objetos que nós estudamos agora, objetos do dia a dia, tá? Então, todos esses aqui foram que nós estudamos lá no início da unidade, tá? Tem alguns ainda aqui diferentes dos que estão lá, mas se você tiver alguma dúvida, você procura no seu dicionário que você vai saber diferenciar. É legal você estar anotando as traduções, até porque quando for na sua prova e você esquecer o que ele significa, você vai estar sabendo mais rápido, você vai conseguir identificar rapidamente. O caso possessivo, no singular eu utilizo it is,
identifico a quem pertence esse objeto e coloco o caso possessivo com apóstrofo e o S sempre no nome da pessoa, tá? Aqui também, no caso possessivo, no plural, eu tenho aqui, ó, there, que está no plural, é esse que eu vou estar utilizando, coloco o caso possessivo. Como eu vou identificar se eu vou estar colocando no singular ou no plural? Eu observo os meus substantivos, se eles estão no singular ou se eles estão no plural, certo? Preposition of place, nós já estudamos preposições e agora nós apresentamos para vocês mais algumas. Então, on, em cima, ó, a luminária está em cima da mesa, o under, o gato está embaixo da cadeira, in, as flores estão dentro do vaso, behind, a garotinha está atrás da cortina, certo? Então, crianças, façam a atividade de vocês, estudem, vou enviar para vocês já as orientações da atividade no grupo de vocês. Beijo, até a